Saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. A voz tá falhando, hein? Saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar na obra brasileira, romance brasileiro, Chico Buarque. Chico Buarque, de Holanda, dispensa apresentações, né? MPB, pessoal que curte MPB, grande poeta brasileiro, grande escritor, escreveu teatro também, né? Então eu posso aqui falar do Chico Buarque, mas nós não vamos falar do Chico Buarque, nós vamos falar de leite derramado. Não vamos chorar o leite derramado, né? Não vamos chorar o leite derramado. O Leite Derramado é um livro sobre a decadência de uma elite, né? No caso podia ser elite derramada, né? O Leite Derramado, então, fala sobre a decadência de uma família, o Assunção, né? Então ele até fala aqui, ó, é Assunção com P, hein? Aqui o capítulo 4, né, se eu não me engano. Porque o cara vai falando aqui, o narrador, né, que é a voz tá horrível hoje, né? Um velho no hospital, né? O velho no hospital está narrando um monólogo, um livro monólogo, né? Monólogo de lembranças, memórias. Então o protagonista do livro está entregando as memórias, tipo um Pedro Nava, né? Narrando as suas memórias. Aqui no 4 ele fala, olha, antes de exibir a alguém o que ele digo, você me faça o favor de submeter o texto a um gramático. Então ele está falando, e espera que alguém escreva, né? Esse livro, ó, cuidado com a gramática, hein? Para que seus erros de ortografia não me sejam imputados. A linguagem dele é bem elevada, né? E não se esqueça que meu nome de família é Assumpção. E não Assunção, como em geral se escreve, como é capaz de constar até aí no prontuário. Assunção, na forma mais popular, foi o sobrenome que aquele escravo Balbino adotou, como a pedir licença para entrar na família sem sapatos. Curioso é que seu filho também, Balbino, foi cavalariço de meu pai. E o filho deste, Balbino Assunção Neto, um preto meio roliço, foi meu amigo de infância. Esse me ensinou a soltar a pipa, a fazer a puca de caçar passarinho, me fascinavam seus malabarismos com a laranja nos pés, quando nem se falava em futebol. Então, aqui está lembrando lá do século XIX, né? Não tinha futebol, então no século XIX. Então, aqui uma pessoa já de idade, né? Vamos dizer assim, uns 100 anos de idade, será? É uma voz de idade que está lembrando o seu passado e lembrando que a família dele é Assunção com P. Quem que é essa pessoa que está falando aqui? Aí você vai lá, andando, narrativa, na página 31. Ele dá o nome dele, Eulálio de Assunção. Eulálio de Assunção, que essa família Assunção, essa digníssima família Assunção, essa elite, né, da família de uma elite, remota até lá nos séculos lá do século XVIII, Marquês de Pombal, e aí fala dos parentes que lutaram nas guerras napoleônicas. Então o cara, assim, se acreditar em tudo que ele está falando, né, que ele está delirando, ele está mostrando aqui um painel de decadência de uma família, que é uma coisa que o Thomas Mann já fez lá, né? O Bodenbrook, você tem essas crônicas de família que tem ali o Tempo e o Vento, né? Os 100 anos de solidão. Você tem vários livros assim que é justamente isso, é famílias, gerações de família que estão lá na nobreza, né? Lá na alta burguesia, e de um momento para outro, em alguma crise, alguma batalha, alguma carestia, em alguma revolução, foram jogadas no resto do chão, né? Então, essa aqui a história de uma decadência. E o interessante do livro é justamente o narrador, no sentido de ele estar lembrando essas memórias, se nenhum fio linear de narração, porque ele está sempre indo e voltando, né? Porque não são memórias. É igual o narrador lá do Grande Sertão Veredas, né? Que é o cara que está falando para alguém, para o interlocutor. Aqui ele está falando para quem? Para as enfermeiras ou para o teto, né? Ele fala, estou aqui falando para o teto, estou aqui de madrugada, ninguém está me ouvindo, se eu estou ouvindo o barulho da TV, nem sei se desligar, se a TV já saiu do ar, né? Fica aquele chiado lá, o ruído cósmico de fundo do Big Bang, né? Então, ou seja, de que forma, esse livro aqui é interessantíssimo por isso, é o 2009, né? Marcou assim, um dos melhores livros de 2009, 2010, foi super celebrado. E o Chico Buarque escreveu muito, né? O Chico Buarque escreveu muito aqui, inclusive em romance, O Estorvo, Benjamin e Budapeste, né? Que são outros livros, né? 91, 95, 2003 e outros, né? Tem Meu Irmão Alemão, né? Interessante isso, essa forma ele ganha o leitor pelo narrador, né? Por mais que você não se identifique pelo narrador, não entenda exatamente onde ele quer chegar, mas é essa voz que está te falando, te conduzindo, né, ao modo dele, né? Porque muitas vezes ele tem consciência que está delirando, às vezes ele tem consciência que as memórias não estão se encaixando, às vezes ele tá tendo consciência de que ele está fazendo uma metamemória. A metamemória é a memória analisando em que nível a memória não é uma invenção de coisa, né? Porque assim como a história, né? O romance é uma forma de narrativa. Só que a história você tem contextos, você tem documentos, você tem outras vozes para respaldar o que você está falando. Mas um romance, que é uma ficção, ele pode estar inventando, né?
E aí outra coisa, ele é um personagem muito parente do Brás Cubas, né? É aquele parente, ele é um cara assim muito preconceituoso, é um cara que sempre olha de cima, né? Então a forma como ele fala das pessoas aqui, ele se sente um Marquês de Pombal, né? Ah, porque meu parente foi lá servir o Marquês de Pombal. Então é um sarro total, né? A ironia aqui que o Chico Buarque, o autor, faz com essa voz desse cara de classe alta, que é a mesma ironia que o Machado de Assis fez com aquela voz de classe alta do Brás Cubas. O Brás Cubas é um imenso, né? Complete como você quiser, ele é um imenso, vale nada, podemos dizer assim, né? Um cara altamente irônico, e aí quando ele morre, ele vai contar as podreiras e aí não tem nada a perder, porque já morreu, né? Ele é um narrador defunto, não é isso? É um narrador. E aqui é a mesma coisa, então aqui já um senhor de idade, né? Alta burguesia, né? Da nobreza, como ele fala aqui, que é da nobreza, e aí está no seu leito de morte, e ele vai lembrar, né? Vai lembrar, aqui vai contar aqui, né? Vai cantar as enfermeiras, falando que as enfermeiras serão amantes dele, que ele vai dar propriedades, vamos lá para minhas propriedades na praia, né? E é uma família de classe média fluminense, né? Rio de Janeiro, carioca, né? Igual o autor, né? Chico Buarque de Holanda lá, carioca, então é toda uma voz carioca, mas você vê pelo um tom formal assim da escrita, né? Há um tom formal em que o autor está justamente falando, o autor está mostrando, no caso do narrador, né? Narrador, confunde às vezes, porque em primeira pessoa a gente confunde. O narrador está falando de um tom formal, porque imagine-se que ele foi educado ali na Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, início do século, todo mundo falava francês, então tem várias citações aqui. Ah, minha mãe falava francês à mesa, meus pais discutiam francês, que era uma língua de glamour, né, no início do século XX. Lembrar que só depois da Segunda Guerra Mundial é que o inglês, né, foi ministrado, assim, né? Então o inglês não tinha essa high society que tem hoje, né? Então o creme da coisa era falar francês. Então lembrar que os escritores brasileiros do modernismo liam os franceses, né? E que o inglês veio mais depois da Guerra Mundial mesmo, na Segunda Guerra Mundial, nos anos 40, 50, que aí nós trocamos a Europa pelos United States, né? Ou seja, nós trocamos a hegemonia europeia pela United States. Então, como nós estamos relendo agora o Montanha Mágica, nós estamos vendo lá que as pessoas à mesa falam em francês, né? Então, Hans Castorp, que é um alemão de Hamburgo, ele tem que se socializar falando francês, né? Então, é interessante que a língua que era oficial, assim podemos dizer, mundial, à mesa, né? Era a língua francesa. Só depois, hoje nós estamos imersos na cultura americana, norte-americana, estadunidense, filmes, seriados, né, teatro, a Broadway, Hollywood, o Oscar. É legal falar inglês, né? Então a gente esquece essa questão de como é que a cultura é uma coisa assim, né? É uma moda, né? Interessante. Daqui a pouco você falar chinês vai ser legal, né? Imagina nossos netos, bisnetos, vai falar chinês. Vamos falar chinês aqui, a língua mundial é chinesa, vamos falar chinês, né? Então é interessante. A história, qual é o enredo? Não vou, mesmo se tivesse enredo, eu ia resumir aqui, né? Isso aqui não é um vídeo de resumo de vestibular. Eu estou apenas dando a dica de leitura, que eu gostei muito desse livro, né? Assim, já li um tempo atrás, estou relendo. Então é uma dica de leitura, né? Um romance brasileiro, né? Então não fique muito preocupado com Chico Buarque, porque ele é músico, ele é poeta. Não, né? Ele é um cara assim, que não deve nada para ninguém, né? Escreve muito bem, assim. A pessoa fica lembrando, vamos ler porque o cara é famoso, porque ele não, leia um livro pelo livro, ótima ficção. E é claro que eu estou pontuando algumas coisas da minha leitura, né? Ou seja, a dificuldade na leitura é que ela não é linear, né? Ele vai contando coisas de memória. Então é a mesma coisa do Grande Sertão Veredas. O Grande Sertão Veredas você tem que sentar, fazer um fichamento, né? Pegar aqui pegar um guia de leitura, né? Ou seja, saber quais são os personagens, quais são as épocas. Então, se você imaginar uma pessoa de 100 anos, né, como a gente imagina lendo, que é uma pessoa que está voltando lá, fala assim, eu brincava né, antes de saber falar de futebol. Bom, o futebol, lá nos anos 1910, 1920, já era um esporte, né, ainda não tinha as Copas, que é 1930. Então, certamente, ele viveu a infância ali, né, seja, alguém que está morrendo aqui nos anos 2000, ele nasceu em 1900, né. Então, vamos imaginar que ele nasceu em 1900, certinho, 1900, certinho. Então, a infância dele foi em 1910, né? Então, ou seja, e a escravidão ainda existia no final do século. Então, ou seja, a família dele, o pai dele, era do tempo da escravidão. Ele já é uma época pós-escravidão. Então, é uma época ainda que o futebol não era conhecido. Então, depois de 1910, 1920 e 1930, que realmente houve a Copa.
mundial, ou seja, né, a questão do futebol ser popularizado mundialmente. Se ele está falando de um período em que o futebol não era conhecido, então ele está remontando ao século XIX, né? Ele está falando de uma época em que não era comum, né, não era comum as crianças brincarem de futebol, como é hoje, né? Então, as crianças hoje a terra do futebol. Então, ou seja, o que ele está fazendo aqui é falando da família dele, idealizado, sabe que é idealizado? Tipo assim, fazendo aquela crônica das origens, né? A genealogia da minha família, porque o meu tataravô foi parente, foi oficial de Napoleão, né? E ele remota que, obviamente, a família dele é o pessoal de Portugal, né? Ou seja, e lembrar que Portugal, ao telefone, lembrar do Portugal, Portugal, né? Então voltando aqui, Portugal, então a questão, por exemplo, quando ele fala aqui, Eulário Penalva da Assunção, com P, hein? Assunção com P. Então seria um conselheiro do Marquês de Pombal, né? Uma trisavô dele lá que seria um conselheiro do Marquês de Pombal. Lembrar que a treta de Portugal com Napoleão, né, foi que possibilitou a vinda da família real portuguesa para o Brasil, né? Em 1808, ou seja, quando Napoleão começou a espalhar suas tropas ali, Espanha, Portugal, aí Portugal contou com a ajuda britânica, né, e aí trouxeram a família para cá, e aí começou a outra história do Brasil, né? E aí o Brasil foi progressivamente encaminhando-se para a sua independência, tutelada justamente pelos portugueses, né? Interessante isso porque quem que foi o primeiro imperador do Brasil? Filho do rei, né, o Dom Pedro I, né? E aí quem foi o segundo imperador? Filho do Dom Pedro I, Dom Pedro II. Né? Então é interessante como é que a independência brasileira, né? As elites se sucedem ali, né? Mas continua sempre nessa linha portuguesa, né? E aquelas famílias de São Paulo, 400 anos, né? Minha genealogia de 400 anos, o cara busca a família dele lá na época do Anchieta, né? Então, daqueles lá, os desbravadores, os bandeirantes, minha família tem 400 anos, né? Então é isso, é o caso de uma carteirada, né? O caso de uma carteirada, porque ele fala que é de elite. É claro, sim, que aqui não vou resumir o enredo, né? Até porque não é o objetivo de fazer um resumo para vestibular. É comentar justamente a dica de leitura, né? Ou seja, estou dando a dica para vocês, que é um livro que merece ser lido, senão eu não estava aqui com esse livro há 15 minutos falando sobre ele, né? Ou seja, estou cercado aqui de livros, uma biblioteca, e tem milhares de outros livros, e por que eu estou falando deste livro? Né? Para de pensar, porque eu tenho 1000 outros livros que eu poderia falar. Posso esticar a mão aqui, pegar um outro livro ali e falar dele. Se eu estou falando do Leite Derramado, é porque é um livro que merece ser lido, não é porque é o Chico Buarque, certo? Porque o pessoal fala, vou ler porque o Chico Buarque escreveu. Não, na verdade você vai ler o Leite Derramado porque a obra é interessantíssima. E aqui ele faz gosto de falar, igual essas obras que fazem conjunto de famílias, né? Decadente de Família, Bodenbrooks, Cem Anos de Solidão, O Tempo e o Vento, a República dos Sonhos, da Pinhon, né? Que aí vai a Nelly da Pinhon, são imensos romances, né? Imensos romances assim, de 500 páginas, e ele faz isso num romance de 190 e poucas, né? Essa edição aqui, ó, são 190 e... deixa eu acertar aqui, 195, né? Então ele faz essa mesma crítica, né, de uma decadência de uma elite, leite elite, a elite derramada, né? Não adianta chorar o leite derramado, porque agora a elite está caindo, né? Ou seja, há uma decadência. Se o cara realmente tem essa família aí que volta lá no século XVIII, imagina, né, que ele tem muita história para contar. E aí, se ele fosse contar igual no estilo do Bodenbrook, ele ia fazer um livro de 1000 páginas, né? Então não é o objetivo dele, é fazer um livro de menos de 200 páginas, de forma não linear, essa crônica de decadência, né? Então é interessante, ele realmente foi um nobre, ele realmente é um pequeno burguês, um grande burguês. Ele tem todas as propriedades que ele fala, ele pode cumprir todas as promessas que ele faz para as enfermeiras, vou te dar uma casa de campo, né? E ele fala muito da mulher, né? Assim, você fica cantando as enfermeiras, mas ele fala muito da mulher. É interessante isso e a família, né? Sempre ele está falando aqui com a filha dele também, a questão da família, volta a questão sempre da família, o que é esse conceito de família? E obviamente que se você tem um conceito de família, aquilo que não entra no conceito de família, você vai falar, isso não é uma família, né? É aí que nós estamos falando ou seja, igual os escravistas, né? Igual os escravistas que, mas a nossa forma de ver o mundo é os senhores dos escravos, né? Os monarquistas, né? Os nobres, os plebeus, né? Então, enquanto tiver essa elite dividindo o mundo em quem manda e quem deve obedecer, né? Então tá aí a crítica social do livro, né? A crítica social, que é a mesma crítica do Brás Cubas, né? Que o Brás Cubas brincava lá com os escravos, né? Humilhando os escravos, né? Então, essa aqui é a dica então de leitura.
desse senhor Eulálio Montenegro da Assunção, com P. Assunção com P, né? Que nasceu no início do século XX, né? E vem de uma família de senhores, né? Senhores aqui sejam nobres, sejam, né, escravistas, etc. Certo? Então fica a dica, leiam Leite Derramado, mas não é porque é o Chico Buarque, mas porque o livro é bom, ok? Fica a dica, não deixem de compartilhar.